Capítulo 3 da descentralização, artigo 10. A execução das atividades da administração federal deverá ser amplamente descentralizada. Parágrafo 1º. A descentralização será posta em prática em 3 planos principais. A. Dentro dos quadros da administração federal, distinguindo-se claramente o nível de direção e de execução. B. Da administração federal para as da unidades federadas, quando este devidamente aparelhado mediante convênio. C. Da administração federal para a órbita privada, mediante contratos ou concessões. Em cada órgão da administração federal, o serviço que compõe a estrutura central de direção deve permanecer liberado da rotina de execução das tarefas de mera formalização de ato administrativo, para que possa concentrar-se nas atividades de planejamento, supervisão, coordenação e controle. Parágrafo 3º. A administração casuísta, assim entendida a decisão de casos individuais, compete em princípio ao nível de execução, especialmente os serviços de natureza local, que estão em contato com os fatos com os públicos. Parágrafo 4º. Compete à estrutura central de direção o estabelecimento das normas, critérios, programas e princípios que os serviços responsáveis pela execução são obrigados a respeitar na solução dos casos individuais e no desempenho de suas atribuições. Parágrafo 5º. Ressalvados os casos de manifesta impraticidade ou inconveniência da execução de programas federais de caráter nitidamente local, deve ser delegado no todo ou em parte, mediante convênio, aos órgãos estaduais ou municipais incumbidos de serviço correspondente. Parágrafo 6º. Os órgãos federais responsáveis pelo programa conservarão a autoridade normativa e exercerão controle e fiscalização indispensável sobre a execução local, condicionando-se a liberação dos recursos ao fiel cumprimento dos programas e convênio. Parágrafo 7º. Para melhor desincumbir-se da tarefa de planejamento, coordenação, supervisão e controle com o objetivo de impedir o crescimento desmensurado da máquina administrativa, a administração procurará desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo sempre que possível à execução indireta mediante contrato, desde que existe na área iniciativa privada suficiente desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos da execução. Parágrafo 8º. A aplicação desse critério está condicionada, em qualquer caso, aos ditames do interesse público e às conveniências da segurança nacional. Capítulo 4 da delegação de competência. Artigo 11. A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização administrativa, com o objetivo de assegurar mais rapidez e objetividade das decisões, situando-se na proximidade dos fatos pessoais ou problemas a atender. Artigo 12. É facultado ao Presidente da República, os ministros do Estado e, em geral, a autoridade da administração federal, delegar competência para a prática de ato administrativo, conforme se dispuser em regulamento. Parágrafo único. O ato de delegação indicará com precisão a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições ao objeto de delegação. Capítulo 5º do controle. Artigo 13. O controle das atividades da administração federal deverá exercer-se em todos os níveis e em todos os órgãos, compreendendo particularmente a. O controle pela chefia competente da execução dos programas e da observância das normas que governam a atividade específica do órgão controlado. B. O controle pelos órgãos próprios de cada sistema, da observância das normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares. C. O controle da aplicação do dinheiro público e da guarda dos bens da União pelos órgãos próprios do sistema de contabilidade e auditoria. Artigo 14º. O trabalho administrativo será racionalizado mediante simplificação de processos de supressão de controles que se evidenciaram como puramente formais ou cujo custo seja evidentemente superior ao risco. Título 3. Do planejamento do orçamento. Programa e da programação financeira. Artigo 15º. A ação administrativa do Poder Executivo obedecerá a programas gerais, setoriais e regionais de duração plurianual, elaborados através dos órgãos de planejamento, sob orientação e coordenação superiores ao Presidente da República. Primeiro, parágrafo. Cabe a cada ministro de Estado orientar e dirigir a elaboração do programa setorial e regional correspondente ao seu ministério e ao ministro do Estado, chefe de Secretaria de Planejamento, auxiliar diretamente o Presidente da República na coordenação, revisão e consolidação dos programas setoriais e regionais, na elaboração da programação geral do governo. Parágrafo 2º. Com relação à administração militar, observa-se a finalidade e princípio que deve regi-la, tendo em vista a destinação constitucional das Forças Armadas, sob a responsabilidade do respectivo ministro, que são os seus comandantes superiores. Parágrafo 3º. A aprovação dos planos e programas gerais, setoriais e regionais é da competência do Presidente da República. Artigo 16. Em cada ano será elaborado um orçamento-programa que
pormenorizará a etapa do programa plurianual a ser realizado no exercício seguinte e que servirá de roteiro à execução coordenada do programa anual. Parágrafo único. Na elaboração do orçamento do programa serão considerados, além dos recursos consignados no orçamento da União, os recursos extra orçamentários vinculados à execução do programa de governo. Artigo 17. Para ajustar o ritmo da execução do orçamento do programa ao fluxo provável de recursos, o Ministério do Planejamento e Coordenação Geral e o Ministério da Fazenda elaborarão em conjunto a programação financeira do desembolso, de modo a assegurar a liberação automática oportuna dos recursos necessários à execução dos programas anuais de trabalho. Artigo 18. Toda atividade deverá ajustar-se à programação governamental e o orçamento do programa e os compromissos financeiros só poderão ser assumidos em consonância com a programação financeira de desembolso. Título 4 da Supervisão Ministerial. Artigo 19. Todo e qualquer órgão da administração federal, direto ou indireto, está sujeito à supervisão do ministro de Estado competente, excetuando unicamente os órgãos mencionados no artigo 32, que estão submetidos à supervisão direta do Presidente da República. Artigo 20. O ministro de Estado é responsável perante o Presidente da República pela supervisão dos órgãos da administração federal, enquadrado em sua área de competência. Parágrafo único. A supervisão ministerial exerce através de orientação, coordenação e controle da atividade do órgão subordinado ou vinculado ao Ministério dos termos desta lei. Artigo 21. O ministro de Estado exercerá a supervisão do que trata este título com apoio nos órgãos centrais. Parágrafo único. No caso do ministro militar, a supervisão ministerial terá também como objetivo colocar a administração dentro dos princípios gerais estabelecidos nessa lei, em coerência com a destinação constitucional precipua das Forças Armadas, que constitui atividade afim dos respectivos ministérios. Artigo 22. Haverá na estrutura de cada Ministério Civil os seguintes órgãos centrais. 1. Órgãos centrais de planejamento, coordenação e controle financeiro. 2. Órgãos centrais de direção superior. Artigo 23. Os órgãos que se refere ao item 1 do artigo 22 têm a incumbência de assessorar diretamente o ministro de Estado e, por força de suas atribuições, em nome sob a direção do ministro, realizar estudo para a formulação de diretrizes a desempenhar funções de planejamento, orçamento, orientação, coordenação, inspeção e controle financeiro, desdobrando-se em 1. Secretário-Geral, 2. Inspetor-Geral de Finanças. Parágrafo 1º. Secretaria-Geral atua como órgão setorial do planejamento e orçamento, na forma do título 3, e será dirigido por um secretário-geral, o qual poderá exercer suas funções delegadas pelo ministro de Estado. Parágrafo 2º. A Inspetoria-Geral de Finanças, que será dirigido por um inspetor-geral, integra com o órgão setorial o sistema de administração financeira, contabilidade e auditoria, superintendendo o exercício dessas funções no âmbito do Ministério, em cooperação com a Secretaria-Geral, no acompanhamento da execução do programa e do orçamento.